Olá pessoal, tudo bom? Agora a gente vai ver as súmulas VJs referentes ao final do contrato. Vamos começar então com a súmula 182 do TST, fala sobre o aviso prévio. O tempo do aviso prévio, mesmo indenizado, conta-se para efeito da indenização adicional prevista no artigo 9º da Lei 6.708. Falando aqui que conta-se, então, o tempo do aviso prévio, ainda que indenizado. Depois aqui nós temos a súmula 163, diz que cabe aviso prévio nas rescisões antecipadas de contrato de experiência, quando estiver na forma do artigo 481. A súmula 160, cancelada a aposentadoria por invalidez, mesmo após 5 anos, o trabalhador terá direito de retornar ao emprego, facultado, porém, ao empregador indenizá-lo na forma da lei. Súmula 73. A ocorrência da justa causa, salvo a de abandono de emprego, no decurso do prazo do aviso prévio dado pelo empregador, retira do empregado qualquer direito às verbas rescisórias de natureza indenizatória. 62. O prazo de decadência do direito do empregador de ajuizar inquérito em face do empregado que incorre em abandono de emprego é contado a partir do momento em que o empregado pretendeu seu retorno ao serviço. E aqui, olha, já tem bastante pegadinha sobre isso, é prazo de decadência para ajuizar inquérito. Não é prescrição, é prazo de decadência. Súmula 44, a cessação da atividade da empresa com pagamento da indenização simples ou em dobro, não exclui por si só o direito do empregado ao aviso prévio. Então, a cessação da atividade da empresa com pagamento de indenização não exclui o direito do empregado ao aviso prévio. Súmula 32, presume-se o abandono de emprego se o trabalhador não retornar ao serviço no prazo de 30 dias após a cessação do benefício previdenciário, nem justificar o motivo de não o fazer. 14. Reconhecida a culpa recíproca na rescisão do contrato de trabalho, o empregado tem direito a 50% do valor do aviso prévio do 13º das férias proporcionais. Então, culpa recíproca, está lá no artigo 484 da CLT, o empregado tem direito a 50% do valor do aviso prévio, do 13º e das férias proporcionais. Temos aqui súmula 10, o direito ao salário assegurado. O direito aos salários assegurados, trata-se aqui de professor e da dispensa sem justa causa. E aqui os direitos assegurados no artigo 322, caput, parágrafo 3º da CLT, não exclui o direito também ao aviso prévio na hipótese de dispensa sem justa causa, ao término do ano letivo ou no curso das férias escolares. Então, o direito aos salários assegurados no artigo 322, caput e parágrafo 3º da CLT, não exclui o direito ao aviso prévio nas hipóteses de dispensa sem justa causa, ao término do ano letivo ou no curso das férias escolares. Súmula 230. É ilegal substituir o período que se reduz da jornada de trabalho no aviso prévio pelo pagamento das horas correspondentes. Aqui eu coloquei uma observação que a jurisprudência do TST considera que a não redução da jornada durante o aviso prévio retira a sua eficácia. Depois nós temos a súmula 276, o direito ao aviso prévio é irrenunciável pelo empregado. O pedido de dispensa de não cumprimento não exime o empregador de pagar o respectivo valor, salvo comprovação de haver o prestador de serviço obtido novo emprego. Súmula 348. É inválida a concessão do aviso prévio na fluência da garantia de emprego, ante a incompatibilidade dos dois institutos. Súmula 371. A projeção do contrato de trabalho
para o futuro pela concessão do aviso prévio indenizado tem efeitos limitados às vantagens econômicas obtidas no período de pré-aviso, ou seja, salários, reflexos e verbas rescisórias. No caso da concessão de auxílio-doença, no curso do aviso prévio, todavia, só se concretizam seus efeitos da dispensa depois de expirado o benefício. Então, pelo que eu estou percebendo aqui, essa súmula 371 está tratando de dois assuntos distintos. O primeiro está dizendo que o aviso prévio indenizado tem um efeito limitado às vantagens econômicas obtidas no período do pré-aviso, salários, reflexos e verbas rescisórias. E aí, o segundo assunto é que, no caso da concessão do auxílio-doença, no curso do aviso prévio, os efeitos do aviso prévio só se concretizam depois de expirado o benefício previdenciário. Então, a gente tem esse combo aqui na súmula 371 do TST. Agora, a súmula 380, aplica-se a regra prevista no caput do artigo 132 do Código Civil de 2002, a contagem do prazo do aviso prévio, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do vencimento. Então, para aviso prévio, exclui o dia do começo e inclui o dia do vencimento. Súmula 441. O direito ao aviso prévio proporcional ao tempo de serviço somente assegurado nas rescisões de contrato ocorridas a partir da publicação da Lei 12.506, em 13 de outubro de 2011. Agora, nós temos aqui algumas UJs desse BDI-1. A UJ 361 diz que a aposentadoria espontânea não é causa de extinção do contrato de trabalho se o empregado permanece prestando seus serviços ao empregador após a jubilação. Assim, por ocasião de sua dispensa imotivada, o empregado tem direito à multa de 40% do FGTS sobre a totalidade dos depósitos efetuados no curso do pacto laboral. OJ 270. A transação extrajudicial que importa a rescisão do contrato de trabalho ante a adesão do empregado a plano de demissão voluntária implica a quitação exclusivamente das parcelas e valores constantes no recibo. Então, a gente agora tem o artigo 477b, que diz que o plano de demissão voluntário incentivada tanto para a dispensa individual como a plurima ou coletiva, quando prevista em acordo ou convenção coletiva, enseja a quitação plena e irrevogável dos direitos decorrentes da relação de emprego, exceto disposição contrária entre as partes. Antes, com a OJ 270, implicava a extinção apenas das parcelas do recibo. Aí depois nós tivemos uma decisão da STF, dizendo que, na verdade, se constasse no acordo e nos instrumentos assinados pelo empregado a quitação geral exclusiva, esta prevaleceria. E agora nós temos, então, o artigo 477b da CLT, que diz que, quando previsto em acordo ou convenção, é quitação geral, e aqui a exceção é quando estiver disposição em contrário estipulado pelas partes. Agora nós temos também o OJ 365. Os créditos tipicamente trabalhistas reconhecidos em juízo não são suscetíveis de compensação com a indenização paga em decorrência da adesão ao PDV. Então, os créditos reconhecidos em juízo não compensam com a indenização paga pelo PDV. O J207. A indenização paga em virtude de adesão a programa de incentivo à demissão voluntária não está sujeita a imposto de renda. Então, artigo 207. Indenização em virtude de adesão a programa de incentivo à demissão voluntária não está sujeita à incidência do imposto de renda. 411. OJ 411. O sucessor não responde solidariamente por débitos trabalhistas da empresa não adquirida
integrante do mesmo grupo econômico da empresa sucedida, quando, à época, a empresa devedora direta era solvente ou idônea, ressalvada a hipótese de má-fé ou fraude na sucessão. O J261, todas são da SBDI. 1. As obrigações trabalhistas, inclusive as contraídas à época em que os empregados trabalhavam para o banco sucedido, são de responsabilidade do sucessor, uma vez que a este foram transferidos os ativos, as agências, os direitos e deveres contratuais, caracterizando típica sucessão trabalhista. E aqui nós temos o artigo 448-A da CLT, incluído pela reforma trabalhista, que é expresso no sentido de que, caracterizada a sucessão empresarial ou de empregadores prevista no artigo 10 e 448 da CLT, as obrigações trabalhistas, inclusive as contraídas à época em que o empregado trabalhava para a empresa sucedida, são de responsabilidade do sucessor. Essa súmula 261 está falando aqui em específico do banco, né? As obrigações contraídas à época que os empregados trabalhavam para o banco sucedido são de responsabilidade do sucessor. E a 448 aqui é geral, né? São para todos. A OJ261 acrescenta ainda, acho que uma fundamentação interessante para a gente lembrar, que o sucessor responde, por quê? Porque agora ele que tem os ativos, ele tem as agências, é dele os direitos e deveres contratuais, e que tudo isso caracteriza, então, a típica sucessão trabalhista. Depois nós temos a OJ 185. O Estado-membro não é responsável subsidiária ou solidariamente com a associação de pais e mestres pelos encargos trabalhistas dos empregados contratados por esta última, que deverão ser suportados integral e exclusivamente pelo real empregador. Então, essa OJ 185 está falando da associação de pais e mestres, e o Estado não é responsável pelos encargos trabalhistas. Os encargos, então, da associação de pais e mestres devem ser quitados exclusivamente de forma integral pelo real empregador. E agora, esta é a última ficha. Tão bom gravar esse vídeo depois de ter gravado de remuneração. Nossa, aquele foi... Mas, ó, já tá gravado, é só eu reassistir agora. Bom, vamos lá. OJ 191, contrato de empreitada. Diante da inexistência de previsão legal específica, o contrato de empreitada de construção civil entre o dono da obra e o empreiteiro não enseja responsabilidade solidária ou subsidiária nas obrigações trabalhistas contraídas pelo empreiteiro, salvo sendo o dono da obra uma empresa construtora ou incorporadora. O J225 tem aqui como se fosse um caput e 2 itens. Celebrado o contrato de concessão de servidor público em que uma empresa outorga a outra, no todo ou em parte, mediante arrendamento ou qualquer outra forma contratual, a título transitório, bens de sua propriedade, 1. Em caso de rescisão de contrato de trabalho após a entrada em vigor da concessão, a segunda concessionária, na condição de sucessora, responde pelos direitos decorrentes do contrato de trabalho, sem prejuízo da responsabilidade subsidiária da primeira concessionária pelos débitos trabalhistas contraídos até a concessão. 2. No tocante ao contrato de trabalho extinto antes da vigência da concessão, a responsabilidade pelos direitos dos trabalhadores será exclusivamente da antecessora. Então, no tocante ao contrato de trabalho, que foi extinto antes da vigência, é da antecessora. Se for depois da entrada em vigor, é da sucessora daí. E
a primeira concessionária tem responsabilidade subsidiária. Engraçado, né? No caso ali de sucessão, não tem isso de responsabilidade subsidiária. Não sei se aqui é um pouco diferente, porque tá falando de concessão de serviço público. E aqui tá falando de arrendamento. Ou qualquer outra forma a título transitório de bens de propriedade. Então, talvez por ser uma... Agora, eu não sei se aplicaria ao caso o artigo 448-A ou se aplicaria essa OJ por tratar-se de caso específico. Bom, isso é uma dúvida que a gente tem que tirar com os professores ou pesquisando. Se alguém souber, quiser me falar, também ficarei feliz. Aí nós temos aqui a OJ 162. De acordo com ela, a contagem do prazo para quitação das verbas decorrentes da rescisão contratual prevista no artigo 477 exclui necessariamente o dia da notificação da demissão e inclui do vencimento, em obediência ao disposto no artigo 132 do Código Civil. Depois temos que a OJ 238 fala que submete-se a multa do artigo 477 da CLT a PJ de direito público, que não observa o prazo para pagamento das verbas rescisórias, pois se nivela a qualquer particular em direitos e obrigações, despojando-se do jus imperi, ao celebrar um contrato de emprego. Muito bonito, né? Despojando-se do jus imperi. E aqui fala do artigo 477 e de pessoa jurídica de direito público, então, que responde também por essa multa. E agora, as próximas súmulas e OJ serão sobre estabilidade. Até lá!